Sabe aquela depressão que não melhora com nada? A pessoa toma um monte de medicamento e não apresenta melhora dos sintomas? Hoje a gente vai falar sobre um medicamento recém-aprovado para tratamento de depressão resistente. Acompanhe. Olá pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu quero convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, é importante pra gente, o YouTube entende que esse é um assunto de relevância. E eu tenho também o meu Instagram, @Dr. João Lorenzini, onde falo bastante sobre conteúdo de saúde mental. Vamos lá! Existem muitos medicamentos para tratar depressão: antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, lítio. E quando a gente fala de depressão resistente, não é diferente. A gente faz uso dessas medicações, a gente lança a mão de combinações de medicamentos para conseguir fazer com que a pessoa tenha uma resposta e, de preferência, uma remissão, uma melhora completa dos sintomas depressivos. E quando a gente está tratando um quadro depressivo, o nosso objetivo é atingir a remissão, melhora completa, uma recuperação funcional, a pessoa passar a trabalhar, se sentir bem, interagir socialmente com outros indivíduos, sentir prazer pela vida. Esse é o objetivo hoje da psiquiatria. Então estamos cada vez mais agressivos no tratamento, no sentido de não tolerar a pessoa falar que melhorou pouco. Por exemplo, doutor, melhorei 60%, tá bom? Não tá bom, depende, mas a gente quer mais, a gente quer uma melhora de 100% e é isso que a gente busca. No entanto, a gente acabou, no meio do caminho, encontrando um pequeno problema, que são as depressões resistentes ao tratamento, as depressões difíceis de tratar. Hoje a gente sabe que uma pessoa que faz tratamento para depressão, depois de 4 tipos de medicamentos, tratamentos diferentes, a taxa de remissão, de melhora completa dos sintomas é de apenas 67%. Ou seja, o número de pessoas que têm um quadro depressivo resistente é muito alto, em torno de 20, 30, em alguns lugares até 40%. No entanto, recentemente foi aprovada uma medicação para o tratamento da depressão resistente, que é a escetamina, que vem da cetamina, e esse tipo de medicamento mexe com substâncias diferentes do cérebro que fazem com que a resposta seja muito mais rápida e eficaz. A cetamina é um anestésico antigo. Os anestésios conhecem bastante, usado em cirurgias, só que ela tem propriedades de mexer com substâncias, com neurotransmissores diferentes dos outros antidepressivos, comumente, que normalmente só atuam em serotonina, noradrenalina, dopamina. Já a cetamina, ela vai atuar justamente no glutamato, fazendo com que a pessoa ela apresente uma resposta mais rápida do quadro depressivo. Para vocês terem ideia, o antidepressivo ele pode levar aí semanas, até mais tempo, para apresentar uma melhora do quadro. Já a cetamina começa a fazer efeito em 2 horas e tem um máximo de resposta já em 24 horas. Foi aprovada a esketamina para o tratamento de depressão resistente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A esketamina, o uso é intranasal, mas também tem a cetamina ou ketamina, que o uso é injetável, mas que aparentemente, apesar de off-label, tem o mesmo resultado. Para vocês terem ideia, 50% daquelas depressões resistentes que não melhoraram com o tratamento apresentam melhora com a ketamina. Além disso, o uso da ketamina faz com que a pessoa tenha
2 vezes mais chance de ter uma resposta e 3 vezes mais chance de ter uma recuperação total do quadro comparado com aquelas pessoas que não fizeram uso dessa medicação. Quando a gente fala de depressão, também tem aquilo que ninguém quer, que é voltar a ter os sintomas. A pessoa ela apresenta melhora e depois de um tempo ela volta, ela tem uma recorrência. Quem fez uso de ketamina teve 75% menos chance de ter uma recorrência do quadro. Ou seja, a ketamina está parecendo boa demais, não é verdade? Sim, mas eu também preciso pontuar algumas coisas sobre ela. Primeiro, a gente está falando de uma resposta rápida, de uma resposta aguda do medicamento. Mas se não tiver uma estabilização do quadro, a pessoa ela pode voltar a ter os sintomas. Então, independentemente, a gente trata com ketamina, mas precisa investir nos medicamentos de base. Segunda coisa é o preço da medicação. Pelo menos aqui no Brasil, o preço da esketamina ainda é bastante caro. Da ketamina, aparentemente é um pouco mais barato, mas ainda assim é um tratamento custoso. Então vamos falar sobre os efeitos colaterais que a ketamina ou esketamina podem trazer para a pessoa que está fazendo uso dela. Primeiro, a ketamina ela pode causar em 40% das pessoas, um número bastante alto, uma coisa que a gente chama de dissociação. Dissociação não é a pessoa ficar psicótica, não, mas ela tem uma alteração da percepção do tempo, percepção da cor, percepção do volume das coisas, acho que as coisas estão em cores mais vivas, ou os sons estão mais altos, ou mesmo ela pode se sentir dissociada, separada daquele ambiente, daquela realidade, ou ter a sensação que está fora do próprio corpo. Esse tipo de efeito colateral tende a durar no máximo aí uns 90 minutos e ele pode ser manejado, ou seja, a pessoa ela pode, antes de fazer o uso da medicação, ouvir uma música que gosta, pensar em coisas positivas, isso ajuda. Não é um efeito colateral grave, mas é um efeito colateral bastante desagradável que pode acontecer e ocorre em quase metade das pessoas que fazem uso do medicamento. O outro efeito colateral é sedação. Uma pessoa que usa ketamina ou esketamina pode se sentir muito sedada, mas de novo, isso tende a durar um pico de 40 minutos, no máximo 90 minutos, e depois esse efeito de sedação vai passando. O efeito colateral, o efeito adverso que a gente mais tem medo é o aumento da pressão arterial. Normalmente o aumento da pressão arterial tem um pico em 40, 45 minutos e depois de 90 minutos volta a pressão arterial totalmente ao normal. No entanto, apesar do aumento não ser muito importante, a gente, claro, vai monitorizar a pessoa que está fazendo o uso do medicamento e também vai se atentar mais para aquelas pessoas mais velhas, que têm pressão alta, que têm uma série de comorbidades, diabetes, já tiveram AVC, têm problemas cardíacos. Então, isso é algo para se atentar, mas obviamente isso não é algo que ocorre com muita frequência. Normalmente, apenas 10% dos indivíduos que fazem uso de esketamina, ketamina, tem o aumento de fato da pressão arterial. E finalmente, não posso deixar de falar, a ketamina ela já foi uma droga de abuso. Ela pode causar esse abuso, a pessoa pode usar para se drogar. No entanto, a gente não consegue comprar esse medicamento na farmácia, uma esketamina, uma ketamina. Isso é feito em centros especializados. Então o paciente ele não vai ter acesso quando ele quer a ketamina ou esketamina, ele vai precisar ir no local e no local é aplicado. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Compartilhem com quem precisa. Às vezes alguém que tem um quadro depressivo resistente ou tem curiosidade para saber sobre essa medicação, os efeitos colaterais. E curtam também o vídeo, é importante, o YouTube entende que é de relevância esse assunto. Outra coisa, eu tenho o Instagram, @Dr. João Lorenzini, onde eu falo bastante também sobre assuntos de saúde mental. E não se esqueçam, até o nosso próximo café.